Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de análise. Eu sou a professora Paula Takatsuka e nós estamos dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre a topologia da reta. Hoje nós vamos falar sobre conjuntos compactos. Para definir o que são conjuntos compactos, precisamos antes saber o que são coberturas abertas de um conjunto. Por definição, se C é um subconjunto da reta, então nós dizemos que uma cobertura aberta de C é uma coleção qualquer de subconjuntos abertos da reta, por isso ela é chamada de cobertura aberta, se os conjuntos dessa cobertura cobrem o C, ou seja, ele está contido na união dos subconjuntos dessa coleção. É como se esses abertos a lambda fossem retalhos que juntos formam uma colcha de retalhos, que no caso seria a cobertura, que cobrem o conjunto C e que não deixam nenhum pedacinho do conjunto C descoberto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de coberturas abertas. Então, vamos considerar, por exemplo, o intervalo aberto 0,2. Se a gente considera esse intervalo aqui, 0, 2, então seria esse conjunto de pontos aqui. Então, se a gente toma a seguinte coleção de intervalos abertos, por exemplo, eu tomo de menos 1 até o 1, eu tomo de 0 até o 2, depois do 1 até o 3. Então, vamos ver quem seria, né? Seria, então, o primeiro intervalo aberto. Iria de menos 1 até 1, então seria esse conjunto de pontos aqui. Depois, eu tomaria do 0 até o 2, que seria o conjunto desses pontos, e depois seria esse intervalo aqui do 1 até o 3, que seria esse conjunto de pontos. Então, nós percebemos que o meu conjunto 0,2, ele está contido na união desses três intervalos abertos. Portanto, nós dizemos que esses três intervalos abertos, eles cobrem o meu conjunto intervalo fechado 0,2 e, portanto, ela é dita uma cobertura aberta do meu intervalo fechado 0,2. No caso, essa aqui é uma cobertura aberta finita. A gente poderia tomar, por exemplo, vamos chamar essa aqui então de C1, a gente poderia tomar, então, uma cobertura, por exemplo, da forma de menos 1 até n para todo n natural. Isso também seria uma coleção de abertos, né? Cada um desses seria um intervalo aberto, portanto, um conjunto aberto, que também cobriria o meu intervalo fechado de 0 até 2. Porque quem seriam eles? O primeiro intervalo seria esse aqui, seria o intervalo de menos 1 até 1, então, que cobriria esses pontos. O segundo intervalo seria o intervalo que vai de menos 1 até o 2, cobriria esses pontos. O terceiro intervalo iria de menos 1 até o 3, cobriria esses pontos, e assim por diante. Então, nós percebemos também que essa coleção de intervalos abertos também cobrem o meu intervalo fechado de 0 a 2 e, portanto, também é uma cobertura aberta
do intervalo 0,2. E nesse caso, ela é uma cobertura infinita, que iria infinitamente, né? Ela iria aqui de menos 1 até 4, de menos 1 até 5, de menos 1 até 6, infinitamente. Só que até para adiantar já o que nós vamos ver a seguir no conceito de compactos, essa cobertura aberta infinita, ela admite uma subcobertura finita. Por quê? Por exemplo, a gente não precisa tomar todos os infinitos intervalos dessa coleção para cobrir o nosso intervalo de 0 até 2. A gente pode tomar, por exemplo, os 3 primeiros. Qual seria então a subcobertura finita? Então, seria C2', seria, na verdade, de menos 1 até o 1, de menos 1 até o 2, de menos 1 até o 3, pronto. Isso aqui já cobriu o meu intervalo fechado de 0 até 2. Agora, se eu tomo, por exemplo, o intervalo aberto de 0 até 2. Agora, vamos tomar o mesmo intervalo, só que sem os extremos. Percebam que se eu tomar essa cobertura aqui, ó, essa coleção, que vai de 1 sobre n até 2. Toma coleção para todo n natural. Percebam que ela cobre, de fato, o intervalo 0,2, porque ela seria qual coleção de intervalos? Então, está aqui o meu intervalo aberto, de 0 até 2, então ela seria o intervalo de 1 até 2, de meio até 2, de 1/3 até 2, 1/4, 1/5, 1/10, 1/1000 e assim por diante. Então, de fato, quando a gente considera todos os infinitos intervalos dessa coleção, quando a gente tomar a união de todos eles, nós vamos ter uma coleção que cobre todo o meu intervalo aberto de 0 até 2. E no caso, ela é uma cobertura infinita. Percebam que ela não é uma cobertura aberta do intervalo fechado 0,2, por exemplo. Por quê? Porque essa cobertura aqui, ela não cobre nem o 0 e nem o 2. Então, a gente não pode dizer que essa coleção de intervalos cobriria o meu intervalo fechado de 0 até 2. Agora, reparem que, diferentemente do que ocorria no exemplo de cima, dessa coleção infinita aqui de intervalos abertos, nós não conseguimos extrair um número finito deles que ainda vão cobrir todo o meu intervalo de 0 a 2. Ou seja, dessa cobertura aqui, nós não conseguimos extrair nenhuma subcobertura finita. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente falar em conjuntos compactos. E mais outros exemplos, então, por exemplo, se a gente considerar então toda a reta real, vamos ver aqui alguns exemplos de cobertura. A gente pode tomar a cobertura formada por todos os intervalos da forma menos n até n. Isso aqui, né, para todo n natural. Isso aqui, claramente, é uma cobertura de abertos de R. Ela é infinita e também é fácil a gente notar que dessa subcobertura infinita,
nós não conseguimos extrair nenhuma subcobertura finita. Isso é bem fácil a gente ver, né? Vamos ver outra cobertura aqui. Por exemplo, a gente pode pensar também nos intervalos da forma de menos infinito até n, né? Para todo n natural. Isso também nos dá uma cobertura aberta de R, também infinita e que também não admite nenhuma subcobertura finita. Então, vamos chamar isso aqui de C1, essa daqui de C2. Vamos pensar, por exemplo, numa cobertura finita agora, né, da reta. A gente pode pensar, por exemplo, nesse intervalo aqui, que vai de menos infinito até o zero, depois do zero até o infinito, e, por exemplo, está faltando cobrir o zero, né? Então, nós poderíamos tomar, por exemplo, o intervalo de menos 1 até 1. Então, essa daqui é uma cobertura aberta de R, que é finita. Nós poderíamos tomar também, por exemplo, a cobertura igual essa daí, né? De menos infinito até zero, de zero até o infinito, só que para cobrir o zero, nós poderíamos, por exemplo, ter tomado todos os intervalos da forma menos 1 sobre n até o n. Essa daqui é uma cobertura aberta de R, né? No caso, ela é infinita, porém, claramente, ela possui uma subcobertura finita. Se você reparar bem, a cobertura C3 nada mais é do que uma subcobertura de C4 finita, né? Que aqui a gente só toma, por exemplo, o n igual a 1. E com esse intervalo só, mais esses dois, nós já cobrimos toda a reta R. Então, agora nós estamos prontos para ver a definição de conjuntos compactos. Um subconjunto da reta é dito compacto se toda a cobertura aberta de K admite uma subcobertura finita. Então, mais explicitamente, se essa daqui for uma coleção de conjuntos que cobrem o meu K, então vão existir finitos desses subconjuntos dessa cobertura que ainda vão continuar cobrindo todo o meu K, ou seja, o K vai estar contido na união desses finitos elementos da cobertura. Ou seja, de cada colcha de retalhos, de todas elas, nós podemos extrair um número finito de retalhos que são suficientes para cobrir todo o conjunto K. E é exatamente isso o que nós vimos que não ocorre nesses casos. Por exemplo, essa cobertura aberta do intervalo 0,2 é uma cobertura aberta infinita que nós vimos que não admite nenhuma subcobertura finita. E é o caso também dessas duas coberturas de R, que são infinitas e que não admitem nenhuma subcobertura finita. Então, neste caso, nós acabamos de ver que tanto o intervalo aberto 0,2 quanto a reta real R não são conjuntos compactos. Mas você pode estar se perguntando, né? Poxa, mas a C4, ela mostrou que é uma cobertura aberta de R infinita, mas que possui C3, que é uma subcobertura de C4 finita, que ainda cobre todos os reais. Mas, se nós virmos lá na definição de compacto,
para que um conjunto seja compacto, toda cobertura aberta de K deve admitir uma subcobertura finita. Então, mesmo que naquele exemplo o C4 admita C3 como uma subcobertura finita, nem toda cobertura o admite. Por exemplo, se a gente considera C1 e C2, elas são coberturas abertas infinitas de R que não admitem subcobertura finita. Portanto, R também não é um conjunto compacto. Agora, um exemplo óbvio de conjunto compacto são os conjuntos finitos. Porque para cada um dos finitos pontos do conjunto, basta a gente tomar um aberto da cobertura que o cubra. E aí, juntando cada um desses finitos abertos, nós obviamente teremos uma subcobertura finita. Um outro exemplo de conjunto compacto, aliás, o exemplo mais importante de conjunto compacto na reta, é dada pelo seguinte teorema, que diz para nós que todo intervalo fechado AB é compacto. Esse é, sem dúvida, o exemplo mais importante de subconjuntos compactos na reta para um curso de análise. Então, para demonstrar este teorema, nós supomos, para uma contradição, que o intervalo fechado AB não é compacto. Bom, isso significa, então, que existe alguma cobertura aberta de AB, digamos que seus abertos sejam V lambda, num certo conjunto de índices lambda, então, que seja uma cobertura aberta do intervalo fechado AB, que não admite nenhuma subcobertura finita. E agora nós vamos adotar o seguinte procedimento para chegar numa contradição. Então, a gente supõe que esse aqui seja o nosso intervalo AB e a gente toma o ponto médio entre os extremos A e B e chama de C1. E aí, nós consideramos esses dois intervalos, o intervalo fechado de A até C1 e o intervalo fechado de C1 até B. Então, com certeza, nós podemos admitir que um desses dois subintervalos, pelo menos um deles, não admite uma subcobertura finita de C. E por que não? Porque se ambos admitissem subcobertura finita, então, somando os elementos das duas coberturas finitas, nós obteríamos uma cobertura finita de todo o intervalo AB. Então, suponhamos que o subintervalo que não admita cobertura finita seja esse daqui, de A até C1. E nós chamamos ele, então, de I1. Então, com isso, a gente tem que I1 é um subintervalo de AB que não admite subcobertura finita de C. E qual é o comprimento do intervalo de I1? É B menos A sobre 2. E aí a gente repete esse processo para o intervalo I1. Então, nós tomamos o ponto médio entre os extremos, chamamos de C2, entre os extremos A e C1, nesse caso, e consideramos os intervalos fechados de A até C2 e o outro intervalo de C2 até C1. Pelo mesmo raciocínio, um desses dois subintervalos não admite uma subcobertura finita de C. E nós chamamos esse subintervalo que não admite de I2. Então, esse agora suponhamos que seja esse daqui.
Então, I2 também é um subintervalo que não admite subcobertura finita de C. E qual é o comprimento dele? É metade do comprimento de I1. Bom, se é metade do comprimento de I1, então é B menos A sobre 2 ao quadrado. E aí, vamos então, só para concluir o nosso raciocínio, fazer isso mais uma vez. Então, nós repetimos o mesmo procedimento para o intervalo I2, tomamos o seu ponto médio, chamamos de C3, e consideramos, então, esses dois subintervalos, de C2 até C3, de C3 até C1. Então, um desses dois subintervalos não vai admitir uma subcobertura finita de C e nós chamamos esse intervalo de I3. Suponhamos que seja esse. E assim sucessivamente. Então, I3 também será um subintervalo que não admite subcobertura finita de C e o comprimento de I3 é metade do comprimento de I2, que então vai ser B menos A sobre 2 ao cubo. E assim sucessivamente nós vamos obtendo o que, gente? Percebam que essa é uma sequência de intervalos encaixados, porque o I1 contém o I2, que contém o I3 e assim sucessivamente. Opa, aqui ele corrigiu para mim. Contém o IN e assim sucessivamente, onde cada IN não admite subcobertura finita de C e cada um deles possui comprimento B menos A sobre 2 elevado a N. Pelo teorema dos intervalos encaixados, vai existir C pertencente à união de todos os IN. E como cada IN é um subintervalo do intervalo AB, então toda essa interseção também vai ser um subconjunto do intervalo fechado AB. Então, nós temos que C é um elemento do intervalo AB que, por sua vez, é coberto por esses abertos da cobertura C. Portanto, o C vai pertencer a algum desses abertos, digamos que seja o V lambda 0. E como V lambda 0 é um aberto, então vai existir uma vizinhança de C, digamos de raio epsilon, totalmente contida em V lambda 0. E aí, nesse caso, basta nós tomarmos um K tal que B menos A sobre 2 elevado a K seja menor que epsilon, que neste caso nós teremos o quê? O intervalo IK vai ser um aberto que contém o C, pois o C está contido em todos os INs, e cujo comprimento é menor do que epsilon. Ou seja, vai ser um aberto que contém o C, cujo comprimento é menor do que epsilon. Isso quer dizer que ele está contido na vizinhança de C de raio epsilon. Mas V epsilon de C está contido em V lambda 0. Ou seja, todos esses intervalos aqui, eles não admitem subcobertura finita de C, mas nós acabamos de encontrar um subintervalo I índice K, que na verdade está contido em um único aberto dessa cobertura, o que é a contradição que a gente desejava.
E com isso, a gente acabou de demonstrar que todo intervalo fechado AB é compacto. E a partir de agora, nós vamos provar uma série de resultados que vão culminar no teorema de caracterização de todos os conjuntos compactos da reta. O primeiro desses resultados diz que todo subconjunto compacto da reta é limitado. Então, para demonstrarmos essa proposição, nós vamos tomar para cada ponto x desse compacto K a vizinhança com centro em x e raio 1, ou seja, vai ser o intervalo aberto da forma x menos 1, x mais 1. E aí é claro que se nós tomarmos a coleção de todas essas vizinhanças com centro em x e raio 1 para todo x pertencente a K, nós teremos assim uma cobertura aberta de K. E aí agora, usando o fato de que K é compacto, nós extraímos então dessa cobertura aberta uma subcobertura. Então, nós teremos então que o K estará contido em V1 de x1, V1 de xn, onde V1 de x1, V1 de xn é a subcobertura finita que nós extraímos dessa cobertura aberta. E aí, sem perda de generalidade, nós podemos supor que x1, x2, xn estão em ordem crescente. Esses centros dessas vizinhanças, dessas finitas vizinhanças que cobrem todo o nosso conjunto compacto K. Mas então, nós teremos a seguinte situação. Nós teremos então um x1 que é menor que x2, que é menor do que xn. E aí, vamos considerar então as vizinhanças de raio 1 que cobrem o nosso K. Então, vamos considerar aqui vizinhança de raio 1 em torno de x1, vizinhança de raio 1 em torno de x2, e aqui outras vizinhanças, e por fim, a vizinhança de raio 1 em torno de xn. E todas essas vizinhanças vermelhas aqui estão cobrindo todo o nosso K. Por isso, esse ponto aqui será uma cota inferior do conjunto K e esse ponto será uma cota superior do conjunto K, já que o K está contido na união de todas essas vizinhanças. E esse ponto aqui nada mais é do que quem? x1 menos 1, e esse ponto aqui nada mais é do que quem? O xn mais 1. Então, está aqui exibida uma cota inferior de K e está aqui exibida uma cota superior de K. Portanto, mostramos que o K é limitado inferiormente e superiormente, e isso significa que o nosso K é um conjunto limitado. Um outro resultado é esse que diz que todo subconjunto compacto da reta é fechado. Então, na verdade, o que nós vamos demonstrar é que se K é compacto, então o seu complementar é aberto. Então, para isso, nós vamos tomar então um ponto x qualquer de K complementar e vamos tentar encontrar uma vizinhança em torno de x totalmente contida em K complementar. Então, para cada K, um ponto desse compacto K, nós consideramos o seguinte. Então, suponhamos aqui que nós temos um x, eu vou até colocar de outra cor aqui, nós temos um x em K complementar, ou seja, ele não pertence a K.
E aí, então, para cada ponto em K, nós vamos considerar a seguinte distância. Nós consideramos a distância de x até o ponto K e dividimos em 3. E aí, então, essa distância aqui, nós vamos chamar de RK, que na verdade, esse RK aqui, ele é a distância de K até o ponto X dividido por 3. E o que essa distância vai nos garantir? Vai nos garantir que se nós tomarmos essa vizinhança com esse raio RK em torno do K e em torno do X, olha só o que vai acontecer com essas vizinhanças. Elas não terão interseção. Então, nós tomamos aqui as vizinhanças RK em torno de cada ponto K, e o que acontece é que essa interseção da vizinhança de raio RK em torno de X e RK em torno do K vai ser vazia. O que a gente faz, então, é considerar a cobertura de K formada por todas essas vizinhanças de raio RK, para todo K pertencente a K. Então, isso vai nos dar o quê? Uma cobertura aberta de K. E aqui, então, a gente usa a compacidade de K para extrair dessa coleção uma subcobertura finita. Então, digamos que o K vai estar contido em V RK1, X é K1, união V RKN em torno de KN. Ok? Extraímos, então, dessa cobertura uma subcobertura finita. E aí, nós tomamos o seguinte epsilon como sendo o menor desses raios RKI até RKN. RK1, etc., até RKN. Bom, como vai ser o mínimo entre números estritamente positivos, finitos deles, então, o epsilon com certeza será um número estritamente positivo. E o que vai acontecer? Se nós tomarmos, então, esse é o epsilon, né? E tomamos, então, suponhamos que ele esteja aqui. Esse raio aqui seja o raio epsilon. O que vai acontecer com essa vizinhança aqui em torno do X e raio epsilon, com todas essas vizinhanças aqui que cobrem K? Bom, se a interseção sempre vai ser vazia para todo raio, se nós tomarmos o mínimo desses raios, é claro que com muito mais razão a interseção com cada um desses abertos que cobrem o K será vazia. Ou seja, a interseção de V'X com cada uma dessas finitas vizinhanças que cobrem, vou chamar de KI aqui, que cobrem o meu conjunto K, vai ser vazia para todo I de 1 até N. E isso dá exatamente o que a gente queria, né? Com isso, a gente obtém que essa interseção com o conjunto K é vazia, e isso significa que V'Y de x é uma vizinhança em torno de x totalmente contida no complementar de K. E com isso, nós mostramos, então, que x é ponto interior de K complementar, provando assim que K complementar é, de fato, aberto. Como consequência desses dois resultados que nós acabamos de ver, nós podemos concluir facilmente a não compacidade de alguns conjuntos.
Por exemplo, como nós vimos que qualquer conjunto compacto é limitado, então qualquer conjunto que não seja limitado também claramente não será um conjunto compacto, como qualquer um desses exemplos aqui no exemplo 12A. E da mesma forma que nós vimos que qualquer subconjunto compacto da reta é fechado, qualquer subconjunto que não seja fechado, claramente não será compacto, como são esses exemplos aqui do item B. Bom, recapitulando aqui um pouquinho, nós vimos que todo subconjunto da reta compacto é limitado e provamos também que todo subconjunto da reta compacto é fechado. Portanto, nós provamos que todo compacto é fechado e limitado. Porém, em se tratando especificamente de subconjuntos da reta, nós temos que a recíproca também é verdadeira. Ou seja, essa é a principal caracterização dos compactos da reta, teorema de Heine-Borel, que nós vamos provar. Um subconjunto da reta é compacto se e somente se é fechado e limitado. Antes de provar esse teorema, nós vamos precisar do seguinte resultado. Subconjuntos fechados de conjuntos compactos são compactos. Então, para a gente demonstrar essa proposição, nós vamos tomar K um conjunto compacto e F um subconjunto fechado de K. O que nós queremos provar é que, neste caso, o F também será compacto. E para provar a compacidade de F, nós vamos então tomar C uma coleção de abertos qualquer que será uma cobertura aberta de F. E vamos observar que, como C é uma cobertura de F e F é um subconjunto de K, então, se nós acrescentarmos a C o aberto F complementar, nós vamos obter assim uma cobertura aberta de K. Lembrando que F complementar de fato vai ser um aberto, porque F é fechado por hipótese. Bom, então se nós temos agora uma cobertura aberta de K, e K é compacto, então neste caso essa cobertura aberta admite uma subcobertura aberta finita de K. Vamos denotar então essa subcobertura aberta dessa cobertura aqui de C', por exemplo. Então, como que vai ser a cara de C'? Bom, como a cobertura é C união F complementar, onde C são esses abertos aqui, então qualquer subcobertura de C finita terá essa cara aqui, vai ser da espécie Vλ1, Vλn, ou seja, vai ter finitos desses Vλ da cobertura C, e pode ou não conter F complementar. Mas sem perda de generalidade, se esta é uma cobertura aberta, então não tem nenhum problema a gente acrescentar o F complementar. Então, na pior das hipóteses, ela vai conter o F complementar para cobrir o nosso K. Mas tudo bem. Nesse caso, a gente observa o seguinte. Isso aqui, então, é uma cobertura aberta de K. E o F é um subconjunto de K
em que nenhum de seus pontos é coberto por F complementar, é claro, né? Porque F complementar é exatamente o complementar dos pontos de F. Então, seguramente, esses V lambdas vão cobrir todo o conjunto F. E isso era exatamente o que a gente gostaria, né? Nós conseguimos uma cobertura aberta, finita, de F. E com isso a gente provou, então, que dada qualquer cobertura aberta de F, nós conseguimos extrair uma subcobertura finita. E isso prova para a gente a compacidade de F. Fica aqui a sugestão para vocês provarem esse corolário, que se F é fechado e K é compacto, então a interseção de um fechado com um compacto é compacto. Na verdade, com os resultados que a gente provou até agora, é fácil ver que essa interseção aqui vai ser um fechado dentro de K que é compacto. E assim, esse corolário segue quase que imediato da proposição acima. E agora, nós estamos em condição de provar a seguinte caracterização dos subconjuntos compactos da reta, conhecido como Teorema de Heine-Borel, que diz para a gente que um conjunto da reta é compacto se e somente se é fechado e limitado. Então, percebam como o conceito de compacidade na reta torna-se extremamente simplificado, né? Compacidade na reta real equivale a ser fechado e limitado. Então, compacidade para a gente é fechado e limitado. São conceitos equivalentes. Então, a demonstração desse teorema. Bom, lembrando que nós já provamos a ida, né? Nós já provamos um resultado que prova que todo subconjunto compacto da reta é fechado e provamos outro resultado que prova que todo subconjunto compacto é limitado. Então, basta nós provarmos a volta. Então, primeiramente, nós vamos utilizar a hipótese de que K é limitado. E se K é limitado, nós podemos, então, dizer que K está contido dentro de algum intervalo fechado AB. Porque K, sendo limitado, ele vai ter cota inferior e cota superior. E agora, a gente usa o fato de que K é fechado dentro de um compacto, pois nós já provamos aquele teorema de que todo intervalo fechado AB é compacto. E com isso se encerra a nossa demonstração, pois nós acabamos de provar na proposição anterior que todo fechado dentro de um compacto é compacto. Eu quero ressaltar aqui mais uma vez que o teorema de Heine-Borel é um teorema de caracterização dos compactos da reta. A ida desse teorema é válida em qualquer espaço métrico, porém a volta nem sempre é válida para espaços topológicos em geral. E com isso, a gente encerra por aqui os nossos tópicos sobre a topologia da reta. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. No próximo vídeo a gente vai começar sequências e séries, tá bom? Fiquem bem, até a próxima!